Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jefferson e mais uma vez é uma alegria gigante estar aqui com vocês, tá? Para que a gente possa juntos estudar o Evangelho de Jesus, para que a gente possa reviver os ensinamentos do Cristo na nossa vida e, por que não, para que a gente possa começar já o tratamento, o nosso tratamento, que todo mundo pensa às vezes que o tratamento começa a partir do momento que eu passo na sala de paz, mas não, ele começa quando eu acordei hoje de manhã, coloquei o pé no chão, lembrei talvez de agradecer ou não a Deus. Luciano, se você puder me fazer um favor, Luciano, aumenta um pouquinho do ganho, só para eu chegar o microfone mais guardado, vamos ficar um pouco. Isso, obrigado. E aí, quando a gente acordou hoje cedo, de manhãzinha, e aí, beleza. Acordou hoje cedo de manhãzinha, colocou o pé no chão, agradeceu a Deus por ter acordado mais um dia, ali começou o meu tratamento dessa quarta-feira. É normal que durante toda quarta-feira, para que eu não venha no centro, muita coisa aconteça. Muito problema, muita dificuldade. É alguém que não devia ter chego em casa, ele chega na hora que está saindo. É a chuva que teve o dia todo para cair, cai na hora que está vindo aqui para o centro. É normal. São os desafios que a gente tem que enfrentar nessa vida, afinal, lugar nenhum está escrito que aqui ia ser um paraíso, não é mesmo? E aí tinha palestra aqui hoje para fazer. Ontem eu me encontrei com meu queridíssimo irmãozinho Luciano e ele perguntou assim, o que a gente ia fazer hoje? Vamos lá gravar, você vai falar de quê? Eu falei, vamos pensando o que a gente vai falar. E aí, nesse nosso encontro de ontem, um tema me veio muito específico na cabeça, eu vim pensando nele a noite toda, vasculhei algumas coisas de manhã, mas faltava um pedaço, eu cheguei aqui hoje cedo e terminei de vasculhar hoje cedo, né? Porque hoje na hora, faltando 5 minutos, é difícil eu chegar aqui na hora, cheguei 5 minutos antes e terminei de rascunhar ali para a gente poder falar de um tema muito importante. Faz parte das bem-aventuranças, faz parte do Evangelho de Jesus, chamado Bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos entender o porquê disso. Mas antes, eu queria agradecer a Deus, a Jesus e aos mentores da nossa casa, do nosso lar, a alegria da gente poder estar aqui juntos. Então vamos fazer uma oração juntos? Então fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, para que Ele possa nos abençoar. Querido Mestre Jesus, leva até Deus o nosso pensamento, pede a Ele que interceda por cada um aqui, para que possamos encontrar o que viemos buscar. Seja um consolo para os nossos corações, seja uma luz que acalma o nosso espírito, seja a alegria de poder estar juntos aprendendo um pouco mais do Teu Evangelho. Agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos em família, uns rendendo energias positivas pelos outros, com a alegria da multiplicação do fluido cósmico universal que vem direto do Pai sobre todos nós aqui presentes, onde já é possível sentir na vibração sobre nossas cabeças a alegria dessa energia. Gratidão, querido Mestre e amado Pai, que assim seja. Kardec era pedagogo e eu sou apaixonado por pedagogo, eu sou casado com pedagogo. Kardec era maravilhoso na pedagogia. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai desenhar um pedaço ali da doutrina que ele vinha trazendo, mas relembrando os ensinamentos do Cristo, de forma tão pedagógica, que o Evangelho ele começa nos escancarando a doutrina espírita. Jefferson, você está confundindo, isso é o livro dos Espíritos, né, onde tem pergunta, resposta, ele mostra. Não, no Evangelho, os primeiros capítulos são mostrando ao que a doutrina vem. Primeiro, as revelações. Moisés, Jesus, a religião, o Espiritismo. Depois mostra que há muitas moradas na casa de meu Pai e existe, nessa vastidão da criação, muitos lugares aonde seres continuam em evolução, assim como nós. Depois vai dizer que só é possível ver o Pai se eu nascer de novo. A reencarnação, a possibilidade de nascer e renascer e progredir sempre tal qual é a lei. Depois vem trazer das aflições, das aventuranças das aflições. Eu já estou pulando alguns pedacinhos do começo, e conta da nossa história enquanto seres sofredores que aqui na Terra caminham, dando justiça para as nossas aflições, dando razão para as dores que sentimos nas nossas próprias atitudes,
daqui ou de antes daqui? E aí é um capítulo que dói, que pesa. Vem o Cristo Consolador que consola, traz um pouco de alento e carinho e cuidado para o nosso coração. E aí Kardec resolve retomar as bem-aventuranças, que ele tinha começado com bem-aventurados aflitos, para falar do Cristo Consolador e volta para falar de bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Jesus, na sua passagem aqui pela terra, foi ao monte, rezou, desceu do monte, se assentou à beira de um barco e começou a trazer as bem-aventuranças. Talvez seja uma das passagens mais conhecidas de Jesus, o Sermão da Montanha. E as bem-aventuranças começam por essa primeira: bem-aventurados os pobres de espírito. E aí eu vou tomar a licença poética de Mateus, do evangelista, que ele coloca lá que Jesus disse que eles herdarão o céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o céu. Vamos começar a entender, que aí vocês vão entender o nexo ali, do que eu comentei ontem, que a gente comentou, eu mais o Luciano, e por que eu trouxe para cá, que é falando de humildade, da necessidade de sermos cada vez mais humildes, de nos reconhecermos na figura de pessoas que pecam, de pessoas que erram, que erraram bastante, mas se colocam na posição de humildade, de reconhecer que somos errados e que é possível melhorarmos, que é possível progredirmos. No costume antigo, na época de Jesus, para que a gente possa entender do porquê ele dizer essa frase, é preciso entender que Jesus não era cristão. É um ponto estranho, né? Não tem como Jesus ser cristão, visto que o cristianismo foi fundado depois de Cristo, visto que a gente precisava primeiro da mensagem do Cristo, para depois ter o cristianismo fundado. Mas a religião não nasceu com Jesus. A religião aqui na Terra existe desde que o homem existe. Porque nos primórdios da criação, os seres que aqui vieram habitar esse planeta, criados por Deus, espíritos para a evolução, nós trazíamos conosco aquela sensação de que existe algo depois daqui, existe algo no invisível, alguém impera sobre toda essa criação, não tem como acreditar que isso aqui é um acaso. E nós, enquanto seres primitivos, fomos colocando nome nisso. Tinha o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus do vento, o Deus da chuva, o Deus que fazia as plantações nascerem, o Deus que era... E aí a gente foi criando. Quando o primeiro homem da Bíblia enviado como profeta, chamado Abraão, o primeiro homem profeta, porque o primeiro homem da Bíblia lá no Gênesis é Adão, e a gente tem aquele paraíso que a gente perdeu, aquela sensação de que tinha um paraíso, a gente cometeu um errozinho ali, como se a gente não pudesse errar, porque nós somos seres imperfeitos, então a gente errou, perdeu o paraíso. Mas o primeiro profeta em si na Bíblia é Abraão, aonde é prometido a Abraão uma descendência próspera, mas era preciso que ele seguisse Deus. E então ali começa um costume de um Deus. E esse costume de um Deus que foi trazido de Abraão para os seus filhos, Esaú e Jacó, depois para todos os filhos que vieram de Jacó, que trocou o seu nome para Israel, as 12 tribos de Israel, até culminar no povo judeu. Jesus nasceu no costume judaico. O costume judaico é embasado na Torá. A Torá é escrita por Moisés, um outro profeta, que aí a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo como a primeira revelação. Moisés trouxe os 10 mandamentos, a lei divina, e em cima disso ele concatenou mais vários mandamentos nos seus livros, Números, Deuteronômios e por aí vai, para embasar a vida e sobrevivência do povo de Deus, do povo hebreu. O Velho Testamento da Bíblia conta a história do povo hebreu. E Jesus nasceu nesse costume, no costume da Torá, no costume judaico. E no costume judaico, para que a gente puder entender a salvação, o judeu, ele não tem essa concepção que o cristianismo tem de um paraíso, porque se eu fui bonzinho, se eu fui para a igreja, se eu me converti, se eu batizei, eu vou para o paraíso, ou se eu fui alguém mau, eu vou para o inferno. O conceito é um pouquinho diferente. A Torá precisava ser mais específica, ela não podia deixar caminho para a interpretação de um povo que não tinha tanto estudo. Então ela precisava ser mais direta. O Deus da Torá, o Deus do Velho Testamento, o Deus do costume hebreu, era um pouquinho mais radical. Ele era um Deus que
Se você pisou fora da faixa, fez alguma coisa errada, eu estou chateado com você e é possível exterminar até a terra no dilúvio. Era um Deus mais vingativo, um Deus punitivo. Será que esse Deus é o mesmo Deus que a gente tem hoje? Deve ser, né? Porque desde a criação, uma força tem que ter criado todo o universo, e se ela é uma força universal, onipotente, onipresente, onisciente, como nos dizem os Espíritos no livro dos Espíritos, e todo o costume religioso, o mesmo Deus lá de trás é o mesmo Deus de hoje. É, foi e será. Existe uma palavra em hebraico para essa frase, falando aí de Deus. Se é o mesmo Deus, por que hoje Ele nos ama e por que antigamente não, Ele era mais vingativo? É porque o povo da época, nós, precisava de ser mais rígido. Do mesmo jeito que o meu avô teve que ser mais rígido que meu pai, e meu pai pode ser um pouco mais brando comigo. É assim, não foi, gente? Vocês, o pai de vocês provavelmente foi muito severo, e o avô mais ainda, e talvez para os filhos já teve como ser um pouquinho menos severo. Se deixasse o meu pai fazer o que eu faço hoje, talvez eu não deveria existir, ou talvez eu não tinha a educação e respeito que eu tenho hoje, porque foi o meu avô um pouco mais severo que moldou o meu pai e a minha mãe para que a gente pudesse hoje ter o caminho que a gente está andando. Sabe aquela frase? Tempo difícil faz homens fortes, homens fortes faz tempos fáceis, tempos fáceis faz homens fracos, e aí começa o ciclo de volta. Estou querendo falar que a minha geração é fraca não, pelo amor de Deus, mas estamos evoluindo. Mas é de se citar que hoje é muito mais tranquilo que antigamente. Hoje castigo físico, ajoelhar no milho, apanhar de corrião, não tem quase isso mais, né? Se você pega um chinelo e levanta para uma criança de 3 anos hoje, ele não sabe nem o que você está fazendo. E pensa, vai brincar, vamos tacar esse chinelo junto, né? Na minha época, se a minha mãe só mencionasse baixar para pegar uma sandália, já estava correndo, já estava longe. Quando correu, e dela acertar, porque mãe tem mira, né? Você pode estar fazendo a curva com o chinelinho vira e pá, certo? Então, era preciso que Deus fosse um pouco mais severo na concepção do entendimento. Não a figura de Deus enquanto Criador, mas a figura de um norteador, de uma legislação. Por isso Moisés fez a Torá um pouco mais severa. Na Torá tem, por exemplo, a lei chamada olho por olho, dente por dente, herdada da Babilônia. Essa lei pode parecer estranha hoje, né? Pisou no meu pé, eu fiz no seu, tudo bem, Deus permite. Pode parecer estranho, mas na época de Moisés, o costume era: roubou uma galinha minha, eu mato sua família inteira. Era assim que resolvia as coisas. O povo era muito atrasado ainda. Então, na Torá, no costume mosaico, o homem respeitava Deus porque tinha medo de Deus, tinha temor ao Criador. Então eu rendia graças a Deus, fazia sacrifícios, fazia de tudo para que esse Deus estivesse contente comigo, como se Deus precisasse estar contente ou descontente comigo, né, gente? Como se a gente tivesse um Deus vaidoso, um Deus que tem um ego muito grande, assim como o nosso. E aí a gente fez Deus a nossa imagem e semelhança. Não, Jefferson, é o contrário, né? Deus fez nós a imagem e semelhança dele. Realmente, Jesus vem nos lembrar, quando a sua passagem, que esse Deus não é esse ser vingativo, esse ser que tem uma vaidade exacerbada. Ele é um pai. Jesus chama Deus de papai. Somos filhos de Deus. E um pai que dá um pão para um filho que pede um pão, não vai dar uma pedra? Imagina Deus. Então Jesus vai proferir essa palavra: bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o céu, em contradição com o costume judaico. Porque pensa comigo que no costume judaico ser temente a Deus me exigia alguns detalhes de estudo da Torá, de resiliência, de oração. E o povo, os agricultores, o povo, vamos dizer, das classes mais baixas, não tinham esses acessos. Então quer dizer que esse povo não merece a terra prometida porque eu não estou respeitando a Deus, ou porque eu não tenho uma ovelha para sacrificar em nome de Deus. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor do costume judaico, que já evoluiu bastante, inclusive, mas é do povo hebreu daquela época, onde provavelmente nós estávamos. Porque se tem alguém aqui que está achando que está isento da crucificação do Messias, pode pensar de novo. Porque provavelmente a gente estava lá, ajudou a dar pedrada, ajudou a dar chicotada, ainda gritou aos brados: solta Barrabás, que esse aí a gente prefere crucificar. Provavelmente, porque somos espíritos em evolução, estamos reencarnando nessa terra, e isso nós estamos aqui até hoje. Não estamos aqui consolando ninguém, não estamos aqui dando exemplo de boa virtude,
Não somos uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, não somos um Eurípides Barçanufo, não somos um Papa Francisco, um João Paulo II. A gente está aqui resgatando os erros. A gente está aqui porque somos ainda aflitos, temos ainda os nossos erros a resgatar. E o pobre de espírito, o que é o pobre de espírito? Aonde surgiu essa palavra? Pobre é quem não tem dinheiro? Mas peraí, de espírito não tem grana. Então se o pobre, quando eu estou comparando o pobre com o rico, é que o rico tem dinheiro e o pobre não tem, o pobre de espírito seria o que não tem espírito? Está errado, todo mundo aqui tem espírito, todo mundo tem alma, senão a gente não estava aqui. O pobre de espírito é uma figura de linguagem, ou talvez uma forma de traduzir para o português, o hebraico, o aramaico, que é a língua. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. De 3 línguas, 2 não existe mais. Então, para se ter uma tradução errada, o alfabeto, o aramaico, por exemplo, e hebraico, tem poucas letras. Nós temos um alfabeto hoje 2 vezes maior, para poder traduzir as coisas. Então, talvez o pobre de espírito ali no entendimento, como vem trazer os espíritos para a gente, seria aquele que é humilde. Porque o espirituoso, no sentido da palavra, é aquele que resplandece, é aquele que aparece. O espirituoso, ele chega aqui como comunicativo e todo mundo ouve. Já o humilde, que a gente põe até na linguagem no português, como falando assim, ó, aquela pessoa é simples, ela é humilde. Talvez ela só é tímida, ela está lá caladinha, sem falar nada, falando assim, olha lá na frente, ó, mas sabe o que ele fala? Aquele baixinho lá nem cresceu, teve que pôr cabelo, porque estava ficando careca, não sabe de nada. Às vezes está lá caladinho, eu falo, não, mas tão humilde, tão simples, só não tem coragem de falar alto, está lá falando baixinho do lado, assim, quem tinha que estar aqui escutando era o fulano, eu não tinha que estar aqui não. Será? Será que a gente vai sair de casa debaixo de chuva, para não ter que escutar o que vai ser falado aqui, seja por quem for falar? Então a gente tem esse costume do pobre de espírito para o humilde. E aí Jesus diz que este humilde vai herdar o céu. No costume lá do povo hebraico, se procurava a terra prometida. A terra prometida foi prometida lá a Abraão, como sendo o lugar onde o povo encontraria um lugar feliz para viver. Pense comigo que nós estamos 2026 anos depois da vinda do Cristo, e a região onde se acreditava ser a terra prometida até hoje não tem paz, que é o Oriente Médio. Foi construído um templo, esse templo foi destruído por guerras. Foi construído outro templo, destruído por guerras novamente. E Jesus ensinou que o templo verdadeiro era o nosso coração. A terra prometida tem que estar onde? No nosso coração. Então, o pobre de espírito, como diria Jesus, é aquele que é humilde. Mas basta ser humilde, então, para ser salvo? Para eu alcançar o céu, basta que eu seja humilde? Aí Kardec é um pouquinho mais vamos dizer, por ser pedagogo, mais curioso que a gente. Porque quando a gente escuta lá na Bíblia, ser humilde, já estou salvo, é melhor eu ser só humilde. Se eu escrevesse lá na Bíblia assim, ó, vai ser salvo quem pagar agora R$1.000. Se tivesse escrito lá, era fácil, não era fácil? Quem tem pagava estava salvo, quem não tinha no banco pegava um empréstimo, quem tinha 2.000 pagava para ele e para a esposa, quem tinha 10.000 pagava com uns 10 aqui, estava todo mundo salvo. Então é só ser humilde que eu estou salvo, é a mesma lógica. Aí Kardec vai perguntar, qual o meio mais eficiente para encontrar a salvação? Os Espíritos respondem, fora da caridade não há salvação. Pronto, é simples, fora da caridade não há salvação. A palavra é essa, não há. Olha a retidão, não tem, acabou. Não tem caridade, não tem salvação. Ah, beleza. Kardec é mais curioso ainda, ele pergunta para os Espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? Amor. E como é esse amor? O amor caridoso? A caridade. Aí ele pergunta de novo, mas então, peraí, caridade. Caridade para um é doar uma cesta básica, para outro é doar um dinheirinho, para outro é dar um abraço, para outro é receber alguém bem, para outro é se colocar no lugar do outro. Para cada um, caridade tem um jeito, não tem? Se eu perguntar aqui para cada um vai me dar uma resposta do que é caridade. Então Kardec era bem curioso mesmo, ele pergunta para os Espíritos. Então tá, se é caridade, claro que eu estou traduzindo, né? Kardec falava em francês e bem mais polido do que eu, porque ele falava lá uns 5 idiomas. Eu custo falar o nosso mineirês daqui. Português então nem arrisco.
Ele pergunta assim então, como entendia Jesus a caridade? Opa, ele subiu o patamar agora, né? Então a caridade de Jesus, como que ele entendia? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. E eles respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão para todos. Benevolência para com todos, para eu entender que nós todos estamos no mesmo barco. E se todos estamos no mesmo barco e esse barco começa a afundar porque está furado, não adianta o pessoal do lado de lá começar a pegar o baldinho e jogar água fora, esses aqui começar a gritar um com o outro para saber quem furou o barco, e esses aqui falar lá, ó, tá todo mundo doido. No final vai estar todo mundo debaixo d'água, porque o barco, nós estamos num só, está afundando. Quer dizer que a Terra não tem conserto? Não, muito pelo contrário, a Terra tem conserto. É aquela história do aquecimento global. A Terra está esquentando, está esquentando, está esquentando, ninguém faz nada. A Terra vai acabar? A Terra não, mas às vezes nós não vamos aguentar o calor, né? É o mesmo caso. A Terra vai ser para sempre essa bagunça que a gente vive aqui, esse sofrimento, essa dificuldade? Não. Mas e aí? E o dia que a Terra falar assim, ó, a partir de hoje, a consciência universal, Jesus, que é o nosso governador desse planeta, conseguimos chegar numa consonância em que a Terra será o paraíso, a Terra prometida lá a Abraão. Mas Jefferson, você não está pronto para chegar nessa Terra não. Infelizmente o seu perfil não bate com o da vaga, vai ter que procurar em outro lugar. Será que nós estamos preparados para esse momento? Tem gente esperando o juízo final, tem gente esperando que Jesus vai chegar aqui, ó, ser para a direita, ser para a esquerda, ou que a gente vai morrer e ficar aguardando esse dia acontecer lá do lado de lá, e não percebe que todo dia o juízo final acontece, porque todo dia eu ponho a cabeça no travesseiro, durmo, acordo no outro dia aqui de novo. Se eu acordo aqui de novo e meu sofrimento continua, alguma coisa eu tenho para resgatar. Se eu acordo aqui de novo e meu sofrimento acabou, opa, consegui resgatar. Se eu acordo aqui ou não acordo aqui, né, que pode acontecer também, a gente às vezes não acordar e chega lá de lá, alguma coisa aconteceu. O que define se amanhã eu vou acordar melhor do que hoje? Quem define? Quem define? Quem define? Deus. Deus sim, mas tem alguém que define primeiro. Sabe que Deus entregou para alguém esse direito. Não é para Jesus não. Sabe quem define? Nós mesmos. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele falou, você vai evoluir, meu filho, no tempo que você quiser. Só que aí o direito é seu, tá? Faz o que você achar melhor. Só que ninguém escapa das suas próprias atitudes. E se a gente está sofrendo aqui, e eu quero deixar de sofrer, o que eu tenho que fazer? Corrigir minhas atitudes. Porque Deus nos perdoa, perdoa e perdoa. Mas Ele não vai fazer pela gente, sabe por quê? Não tem justiça nisso. Se Jesus tivesse vindo à Terra para acabar com o sofrimento, faria sentido nós ter crucificado Jesus? Porque Ele veio para acabar com o sofrimento e Ele não conseguiu. E é assim que o materialista fala, que não é o Jefferson, pelo amor de Deus, quem está assistindo na internet. O materialista fala assim, ó, que o seu Salvador não conseguiu salvar a si próprio. Olha a palavra do materialista. E se a gente for pegar em livro de história, considerando a Bíblia como se não fosse um livro religioso, aparentemente parece. Só que Jesus nos diz que eu venci o mundo. Porque o problema é que a gente não se resigna, e Ele é um espírito já resignado, evoluído. E Jesus, no alto do seu sofrimento, pede a Deus que nos perdoe, mostrando que o caminho da salvação é pela caridade, a caridade do perdão. Benevolência, estamos no mesmo lugar, perdão das ofensas. Jesus, nas Escrituras, aparece ao terceiro dia para Maria Madalena, depois para sua mãe, depois para os apóstolos, mostrando que a vida verdadeira não seria aqui, seria uma vida espiritual. Essa é uma forma da gente entender aqui na Terra como que é essa questão de vida verdadeira. Porque lá na frente, depois de muitos milênios de evolução, nós vamos entender que esse pedaço aqui também faz parte da realidade. Porque a gente está aqui. A diferença é que o nosso espírito vai deixando de ser tão material, vai passando a ser mais energia, e aí sim eu começo a parecer com Deus, a sua imagem e semelhança, de uma energia boa. Jefferson, você deu tanta volta para mostrar esse pobre de espírito, é porque se a gente não entender que para que nós possamos ser pobres de espírito, eu preciso ser humilde, para que eu seja humilde, eu preciso praticar o amor pelo próximo, e o amor pelo próximo é a caridade, não faz sentido a gente estar aqui durante essa meia horinha batendo esse papo. E aí eu coloco nós.
porque aqui eu estou no balaio, nós estamos no mesmo barco. É a benevolência, para entender que todos nós estamos na mesma situação, no planeta de provas e expiações, onde ou eu estou provando algo, ou eu estou expiando algo que eu cometi. Depois, temos a indulgência para com as imperfeições alheias. Ou seja, os Espíritos nos pedem para entender que nós estamos no mesmo lugar, que nós estamos na mesma situação, mas que ainda é preciso ter paciência para com o próximo, porque o próximo erra. Só que eu enxergo o próximo errando e não enxergo eu mesmo errando. Porque se nós estamos na mesma situação, no mesmo lugar, na mesma condição, com algumas particularidades cada um, todos nós estamos errando, ou todos nós já erramos. O que define é se nós vamos continuar nesse erro, ou se nós vamos aprender com esses erros. Por isso que os Espíritos pedem o perdão das ofensas, para que possamos ser perdoados, mas que para que possamos perdoar mais do que ser perdoados. Nessa magnífica voz, nos trouxe a oração de São Francisco. Se eu tivesse esse vozeirão, não fazia palestra, eu cantava. Era muito mais fácil. Eu ia cantar vocês. Agora não, eu fico falando, eu estou amolando. Não tem melodia. Então, quando Francisco de Assis, um amor de humildade que andou sobre essa terra, diz: Senhor, fazei-me ser mais perdoado do que, aliás, perdoar mais do que ser perdoado. Quer dizer que eu cometo muito mais erro do que cometem contra mim. Só que às vezes é mais fácil olhar pelo outro. E aí fica uma indagação sobre essa questão do pobres de espírito, né? O pobre de espírito, então beleza, se eu sou pobre de espírito, eu sou humilde, basta ser isso para ser salvo. O inteligente, aquele que é o esperançoso, o espirituoso, não vai ser salvo? Vamos supor que a gente tem alguém que não é humilde, uma pessoa que é orgulhosa, que é egoísta, certo? Mas essa pessoa é orgulhosa e egoísta, mas ela está praticando a caridade. Ela está praticando a caridade. Ela só é orgulhosa e egoísta dentro dela. Ela não mostra para ninguém isso. Será que essa pessoa não merece uma certa salvação? Será que ela já não melhorou um pouco? Porque às vezes eu tenho humilde, aquele que se rebaixa para todos, aquele coisa toda, mas não ajuda ninguém. Se ele vê um passando fome na rua e ele está com comida sobrando, ele não ajuda. Se ele vê alguém caindo, ele não ajuda a levantar, ele faz rir às vezes. Vamos parar para pensar que o humilde e orgulhoso aqui não deve ficar no português, não deve ficar no estrito da palavra, ele deve ficar nas atitudes. É por isso que os Espíritos nos dizem que a caridade é a maior de todas as virtudes, porque a caridade é o amor pelo próximo. Isso é ação. Caridade é amor em ação. Então é preciso colocar em prática. E aí, mais ao meio do Evangelho, já para a gente ir para o finalzinho aqui da fala, Jesus vem dizer, restante dessa passagem, que ao chegar a um lugar, por exemplo, como aqui, tome os primeiros lugares, mais atrás, para que quando o dono da festa, o dono do lugar chegar, ele te convide a sentar mais para frente. Porque às vezes você senta muito para frente e chega alguém mais importante que você e ele vai te pedir: ó, você me dá esse lugar aqui, senta mais atrás, que eu preciso colocar o fulano aqui. Essa é a parábola dos últimos serão os primeiros. Será que Jesus estava falando isso para um lugar desse aqui, por exemplo? Será que aqui sentar lá atrás e sentar aqui na frente tem diferença? Tem diferença? Tem diferença. Aqui na frente você escuta o palestrante gritando, lá no fundo é só aquele som, mais tranquilo. Brincadeiras à parte, quem está aqui na frente assiste o show mais de perto, escuta melhor. O cantor estava tocando violão aqui, quem está lá atrás nem sabe que tinha um violão, só escutou, né? Porque não vê, está mais à frente, vê primeiro. Mas o que Jesus quis dizer é que aqui na terra, se eu quero ser exaltado, eu preciso ser rebaixado. Porque ele vai completar essa parábola dele dizendo que seja o servo que serve, seja o escravo, seja aquele que serve os outros. Quer exemplo maior de humildade do que servir? Servir de que jeito? Pela caridade, sem esperar nada em troca. Por isso que eu quis trazer isso no finalzinho, porque para ser o último me tornar o primeiro, eu posso ter aqui às vezes na terra uma boa condição de dinheiro,
tenho uma empregada lá na minha casa, às vezes eu falo assim, essa é uma coitada, eu vou na igreja, pago o dízimo, vou no centro, ajudo a casa, quando tem campanha de doação de cesta eu dou também, mas essa aí, ó, coitada, não vai ter nada na vida, nunca vai ser ninguém. É um cara que o ego dele é exacerbado. Aí os dois morrem, a casa pegou fogo, morreu todo mundo de uma vez, tragédia. Chega do lado de lá, tá aquela fila para entrar no céu, e ele tá lá e tá vendo 200 pessoas na frente dele. E ele, pelo amor de Deus, está demorando demais isso aqui, eu tinha dinheiro na terra, eu era poderoso, eu quero entrar logo nisso aqui. Aí ele está gritando demais, vem alguém lá da frente, eu escutei sua voz, conheci sua voz, eu estava lá na ponta, era o terceiro lugar, mas eu conheci sua voz, vim cá te procurar, porque é alguém que eu conheço. Ele veio a faxineira lá na casa dele. Mas por que a minha faxineira está lá na frente? Ela não dava dízimo, ela não ajudava no centro, ela não fazia cesta básica, mas no cantinho, na empolha, no escondidinho, ela pegava do que ela não tinha, da comida que ela não tinha e doava, pegava do tempo que ela não tinha, doava o tempo, pegava da alegria que às vezes faltava pela pouca condição e dava alegria para aquele que não tinha. E aquela pessoa que era tão rica, mas tão rica e ao mesmo tempo tão pobre, que ela só tinha dinheiro. Você viu essa frase? A pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. O dinheiro ele vem e vai com facilidade. O cachorro não tem gaveta, né? A gente vai com as mãos abanando. E aí chegando de lá, nessa historinha, nessa anedota que eu fiz para completar essa história de Deus, de Jesus aqui, é que a gente pensa o seguinte: se fosse combinado para nós ir embora agora, todo mundo junto aqui, como é que será que estaria a filhinha lá organizada, hein? Talvez a gente olhe para o irmãozinho do lado e pense assim, não, isso aí não tem salvação não tem mais o que fazer não, principalmente se o irmãozinho do lado for de dentro de casa, né? Às vezes é a esposa da gente pensa, nossa senhora, me dá tanto trabalho. E a gente pensa, não, eu sou um santo, quando eu chegar lá eu estou salvo, vou ter que buscar essa coitada no umbral ainda, ou vice-versa, né? A esposa que sofre com o marido, assim, não, isso aqui eu vou ter que buscar ele no umbral, porque não guarda, a toalha fica molhada em cima da cama, não ajuda lá na aula, não fala nada. E fica pensando. Só que ninguém, isso é uma frase que a gente tem que levar para a vida, ninguém que está aqui vai ser salvo por tempo de casa. Muito pelo contrário, é por tempo de causa. É por quanto eu me dediquei pelo outro, por quanto eu me dediquei pelo próximo. Última coisa que eu falo aqui, porque a Luzia me deu até 7h40, já são 7h35. Mas a espiritualidade sempre chama, né? Você ficou tocando, vamos trabalhar. Pensem comigo um detalhe. Saímos de casa hoje já, o tratamento está acontecendo. Chegamos aqui para ouvir a palestra, o tratamento continua acontecendo, porque os espíritos estão trabalhando. Enquanto eu estou aqui falando, vocês estão recebendo passe, a egrégora está acontecendo, os nossos irmãozinhos obsessores, às vezes alguns estão aqui dentro já em tratamento, outros encaminhando para a fila de desobsessão, outros estão lá de fora nos assistindo num telão. Uma vez eu escutei de um trabalho de desobsessão assim, ó, meu amigo, espírito obsessor, eu só estou aqui porque eu estava lá no cantinho, sei lá onde, eu cheguei aqui numa velocidade porque a sua voz é tão alta que não deixava eu descansar. Imagina a afronta. Então tem espíritos que estão lá de fora nos assistindo, estão sendo doutrinados enquanto nós também estamos recebendo. Só que aí às vezes eu estou sentado no banquinho com a cabeça assim, ó, tem que acabar logo porque eu tenho que ir lá receber o tratamento, tem 15 na minha frente, a fila está grande, como se aqui fosse a Uai. E não é. O atendimento aqui é todo de caridade. O médico que está lá trabalhando desde cedo em pé, vai ter todo mundo, é caridade. O pessoal que está lá de fora entregando água, entregando ficha, caridade. Nós que estamos aqui sentadinhos, caridade. E talvez a minha salvação, a minha solução para o meu problema não vai estar lá dentro. Olha o que eu estou falando. Aqui nós já não está duvidando do que acontece, nem das graças que a gente pode receber através do tratamento espiritual, que esse existe, funciona e é comprovado cientificamente. Tentaram aprisionar o Arigó, ele da cadeia, ele dava consulta até para a mãe do dono do presídio, né, do delegado. Tentaram aprisionar o Dr. Hansen, dava consulta, o Dr. Fito dava consulta. Se tentar fechar isso aqui amanhã tem alguém fazendo, amanhã o Dr. Jorge está dentro de outro lugar, com outra pessoa, e está tudo acontecendo, a espiritualidade não para. Mas talvez o meu tratamento esteja aqui,
Talvez o meu tratamento esteja lá fora, lá na rua, nas minhas atitudes, no meu trabalho, com os meus colegas, na minha vida, com a minha esposa, com os meus filhos, porque os pobres de espírito vão herdar. Que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Que Ele possa ajudar que a gente lembre de cada detalhe dos ensinamentos dele, tá? Porque aqui, gente, esquece o que eu estou falando, se você estiver pensando que sou eu. O dia que Jesus, os mentores da casa, não mandar inspiração, não tem palestra. Eu volto para o cantor, está muito mais bonito. Jesus nos manda cada detalhe. Se a gente vai colocar em prática ou não, só nós podemos escolher. É aquilo. Deus é que decide tudo. Então lá, tudo acontece porque Deus permite, mas somos nós é que escolhemos cada detalhe, cada momento, cada atitude, para que possamos ir melhorando de pouquinho em pouquinho, até que a gente se encontre, nós todos, do lado de lá, e aí a fila não seja assim, todo mundo de lado assim, todo mundo é o primeiro, só esperando o portão abrir, para nós todo mundo falar assim, agora vamos junto, porque agora nós vamos tocar uma casa espiritual daqui. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradeço o tempo de vocês, vamos fazer a nossa oração para passar para a segunda parte do trabalho. Então fechemos os nossos olhos, mais uma vez, elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus e a Jesus que através das mãos caridosas dos nossos queridos irmãos passistas, dos médiuns, do trabalho de desobsessão e principalmente do trabalho de tratamento espiritual, possamos encontrar auxílio, proteção e amparo. Possamos renovar as nossas energias, renovar as nossas forças, preparar o nosso coraçãozinho para estar bem e em paz, independente do problema, independente da dor, independente do desafio, pois já entendemos serem necessários para a nossa evolução. Nos ajuda, querido Mestre, a entender sempre a necessidade da resignação. Nos ajuda a colocar sempre os teus ensinamentos em prática e nos abra os olhos para a oportunidade da caridade todos os dias em nossa vida. Juntos faremos um Pai Nosso para evocar do mais alto as luzes divinas e para expressar a nossa gratidão por tanta luz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair